Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que esteja bem! Mais uma semana passando. Uma semana de frio e calor. Ai, Nossa, tá bem quentinho hoje, hein? Ainda bem que o Espero que solzinho fique. veio. É verdade. E vocês, o que anda fazendo por aí? Do outro lado da telinha, estudando muito? Como é que estão as aulas? Como é que está o relacionamento em casa, com os papais, com os irmãos? Espero que não esteja em atrito. Espero, porque... Vocês não andam brigando muito, né? É verdade, mas o tempo está passando. E o tempo passando, nós estamos crescendo. Gostei dessa. Mas tudo bem, Tia Vilosa, vai lá. Tio Edilson é ótimo com essas frases. Vamos estar dando início à nossa EBD online de hoje. E sobre o que nós estamos falando, Tio Edilson? Deixa eu lembrar. Parábola! Isso mesmo! E o que é uma parábola, Tio Edilson? O que é uma parábola? O que é, crianças? O que é? Vamos ouvir. Bingo! Uma parábola é pequenas histórias com grandes verdades. Tudo bem. Quem contava essas parábolas? Deixa eu lembrar aqui. Eu sei. Começa com J, depois E, depois S, depois U, depois S. Jesus contava as parábolas para os discípulos, ou melhor, para a multidão, e explicava as parábolas para os discípulos. Parábola virou trava-língua, né? É verdade. Vamos ver quem sabe falar parábola bem rápido. Brincadeira, criança. E nós estamos dando continuidade e vamos começar a nossa aula com uma oração. Vamos orar? Vamos orar. Você ora pra gente, Tia Edilson? Ora sim. Vamos abaixar fechar nossas cabeças, fechar os nossos olhinhos e orarmos ao nosso Deus. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pela semana que o Senhor nos deu. Obrigado a Deus porque o teu amor é tão grande que o Senhor mandou o seu Filho para que nós pudéssemos nos relacionar contigo. E é na pessoa de Jesus Cristo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós entramos na tua presença e pedimos a tua bênção sobre cada vida, sobre cada criança, sobre as nossas vidas, e fale conosco através da tua palavra aos nossos corações. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém? E agora o Tio Edilson vai sair de cena, porque a tia Binosa vai contar a história. Tchau, tchau. Tio Edilson. Então vamos à nossa história de hoje. Você, criança, já esperou por alguma coisa? Quando você recebe aquele convite de aniversário do amiguinho e você coloca lá na geladeira para não esquecer o dia e fica todo dia perguntando para a mamãe, é hoje? A gente não vê a hora de ir para uma festa, não é? Pois então, a história de hoje é sobre um casamento. Isso mesmo! Você sabia que na época de Jesus, lá no passado, os casamentos eram diferentes de como é hoje. Hoje, as pessoas vão, se casam na igreja, alugam algum lugar, se casam em algum salão, em alguma chácara. Mas naquela época, a noiva ficava na casa dela e o noivo vinha de um lugar geralmente distante, não era tão próximo. E ele vinha com os amigos, com uma procissão, com várias pessoas com ele, cantando e eles ali se preparando. E essas festas geralmente duravam algum tempo. E Jesus estava contando essa história. Essa história está no livro de Mateus, no capítulo 25, do versículo de 1 a 13. E essa história chama A Parábola das 10 Virgens. Você sabe o que significa virgens? São moças que nunca haviam se casado. Essas 10 virgens eram escolhidas pela noiva para ficar à espera do noivo, porque naquela época o noivo geralmente saía no fim da tarde de onde ele morava e geralmente chegava à noite, então ninguém sabia o horário que ele chegaria. E essa parábola começa assim, Jesus falando, que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Dentro dessas 10 virgens, 5 moças tinham levado azeite a mais, porque naquela época não tinha luz elétrica. A gente chega em casa quando está escuro, aperta o interruptor e a luz acende, não é? Mas naquela época eles usavam lamparinas, e essas lamparinas eram acesas com óleo, com azeite. Então as moças prudentes
que são aquelas moças que pensavam que poderia acontecer alguma situação difícil, elas levaram óleo de reserva. Colocaram o óleo do ladinho e levaram suas lamparinas. E outras 5 moças eram nécias, tolas. Elas só levaram a lamparina com óleo dentro da lamparina. E foi até o local. E lá eles estavam esperando o noivo. E foi passando tempo, e foi passando tempo, e foi passando tempo. E elas ali conversando para ficarem acordadas. De repente, já era de noite, já era tarde da noite. E elas adormeceram. De repente, à meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando! O cortejo do noivo estava chegando. Todas aquelas pessoas que vinham com o noivo, elas rapidamente se levantaram. Quando as 5 moças tolas foram acender a sua candeia, o óleo já tinha acabado. E aquelas outras 5 moças prudentes, que eram as damas de honra da noiva, pegaram seu azeite reserva ali, colocaram na sua lamparina, e as outras 5 tolas, divide com a gente. E elas falaram, não posso dividir, nós não podemos, porque se dividirmos, vocês e nós ficaremos sem, e nós não conseguiremos levar o noivo até a casa da noiva, porque elas tinham que iluminar o caminho por onde passava o noivo. Aí elas falaram assim, vão até a cidade ali, procurem uma loja que tem azeite para vocês comprarem, vão lá, compram, depois vocês voltam. E essas moças tolas foram correndo e bate aqui, bate ali, meia-noite. É difícil encontrar algum lugar aberto, não é? Enfim, elas encontraram, pegaram o azeite e voltaram. Correram lá para a casa da noiva, bateram na porta e o noivo abriu a porta. E elas falaram, Senhor, deixe-nos entrar e participar da festa. E ele falou, não, vocês chegaram atrasadas, e fechou a porta. E elas ficaram fora da festa de casamento. O que essa história significa? As 10 moças eram divididas em 5 moças prudentes. Prudente é o quê? Aquela pessoa que ouve o conselho, que aceita o conselho. E as tolas são aquelas rebeldes que acham que sabe tudo. Pra quê? Pra que eu vou ouvir o que a mamãe e o papai estão falando? Pra que eu vou ouvir o que o pastor está falando? Elas não dão ouvidos, elas acham que elas sabem das coisas. E Jesus é esse noivo. Um dia, Jesus vai voltar. E ele levará com ele a noiva, que somos nós, a igreja. Aquela noiva lá simboliza a igreja. E aquelas 10 virgens, aquelas 10 moças, simboliza 2 tipos de igreja. Aqueles que vão só porque é legal, mas não querem saber muito de Deus, se sentem bem na igreja. E aquelas outras 5 são aquela parte da igreja que ama o Senhor, que ora, que lê a Bíblia, que procura realmente pedir perdão dos seus pecados, reconhecer os seus pecados. E Jesus voltará para buscar a igreja, essa igreja. Então nós devemos estar preparados. Então se prepare, criança, porque Jesus vai voltar um dia para nos buscar. E nós devemos estar preparados para isso, para encontrarmos com o nosso Senhor Jesus e cearmos com Ele, participarmos desse grande banquete, dessa grande festa que será o nosso encontro com Ele. Amém? Vamos chamar o tio Edilson de volta? Tio Edilson, pode vir! Uou, voltei! E nós vamos para o nosso versículo. Vamos lá, o versículo da semana. Vamos decorar. E o nosso versículo está no último livro da Bíblia. Alguém sabe qual é o último livro da Bíblia? Vou falar rapidamente. Apocalipse, último livro da Bíblia. O livro da revelação. Nossa, que legal. É verdade, Apocalipse significa revelação. E o versículo que nós vamos decorar fica em Apocalipse 3:11. Eu falo e vocês repetem junto com a tia Binosa. Vamos lá. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, 3:11. 11. De novo. Vamos lá.
Eis que venho sem demora. Eis que vem sem demora. Guarda o que tens, Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse Apocalipse 3, 11. 11. Vamos falar juntos? Vamos? 1, 2, 3. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, 11. E é isso aí, crianças. Decorem esse versículo, porque a palavra do Senhor fala tem o seguinte versículo na palavra do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama e será amado pelo meu Pai. Quem falou isso? Jesus Cristo. Então, seja prudente como aquelas 5 virgens, aquelas 5 moças que não deram o seu azeite para as tolas, tá? Guarda o que você tem recebido do Senhor no seu coração, para que ninguém roube a sua fé, a sua esperança de que o Senhor Jesus vai voltar. Amém? Amém. Então vamos orar para a gente terminar? Vamos orar. Tio Deus, fala do desafio. É Já verdade, tá terminando. o desafio está terminando. E crianças, não esqueçam, manda os seus vídeos com os versículos decorados, principalmente com esse de Apocalipse 3:11, que foi o da semana, porque o desafio está terminando. Eu acho que termina. A gente vai fechar com o versículo de hoje. De hoje, verdade. Aí depois então, a gente vai mandar lá no grupo das mães quem foi que ficou no primeiro, no segundo e no terceiro lugar. É isso aí. Então, Tá bom? não perca, Participe. criança. Vamos participar. Amém? Amém. Então vamos orar para encerrarmos? Feche seus olhinhos. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, ó Pai, tem nos livrado de todo mal. Abençoa, Senhor, estas crianças, Pai, em nome de Jesus, as crianças da nossa igreja, as crianças do nosso Brasil, Senhor, as crianças de todos os países aqui, Senhor, em nome de Jesus, o nosso planeta. Cuida, livra-os de todo mal, Senhor. Abençoa os seus lares, as suas famílias. Supra as suas necessidades, Senhor. E que essa palavra, essa semente, Senhor, que mais uma vez foi plantada aqui, cresça no coração de cada uma delas. Que ela seja, Senhor, uma árvore frutífera, cheia de frutos, para que outras pessoas possam colher desses frutos e serem abençoadas também, em nome de Jesus. Dê uma semana abençoada, tranquila, livre de toda enfermidade, de todo o mal. Abençoa-os, Pai, porque dos tais é o reino dos céus. Uma bênção, Senhor, para cada uma delas. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. E o uma nosso semana abraço abençoada coletivo. e o nosso abraço coletivo. E não se esqueça, Jesus está voltando. É verdade. Tchau, tchau. Tchau.